Hoje vamos começar a fazer o desafio do Titanic do Kaggle. Vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte nós vamos trabalhar todas as informações. A segunda parte nós vamos rodar os modelos de Machine Learning, onde nós iremos prever quem sobreviveu e quem não sobreviveu ao desastre. Aqui, eu estou no site do desafio, nós encontramos todas as informações que precisamos. Então tem aqui o overview, onde tem todas as informações sobre o desafio. Aqui nessa segunda aba aqui, o data, nós encontramos todas as informações. Por exemplo, aqui embaixo vocês conseguem fazer o download de todos os 3 arquivos que nós iremos trabalhar. Na verdade nós iremos trabalhar em 2, no train e no de teste. Esse gender submission aqui, ele é um exemplo de como a gente tem que enviar o arquivo aqui para o Kaggle para a gente entrar no ranking geral. Então, para esse desafio nós temos que enviar apenas 2 colunas, a coluna de D do passageiro e a coluna survived, que informa se o passageiro sobreviveu ou não ao desafio. E engraçado também, interessante, que esse CSV aqui que eles colocaram como exemplo, Gender Submission, ele assume que apenas as mulheres sobreviveram. E se a gente aplicar esse arquivo aqui no próprio Kaggle, considerando que apenas as mulheres sobreviveram desse arquivo de teste aqui, o modelo tem 75 ou 76% de precisão, de acurácia. Então a nossa meta é fazer todo o trabalho para a gente conseguir um pouquinho a mais ali, enfim, uma quantidade significante a mais do que esses 75, 76%. Beleza? Então recomendo, baixem aí o arquivo, download. Para entender o que cada coluna significa, vocês encontram aqui mesmo na coluna Data aqui. Tem todas as informações que vocês precisam. Mas se quiser algo mais detalhado, por exemplo, P-Class, o que significa? Primeira, segunda e terceira classe. Age, idade, claro. Existe uma coluna que chama SIB-SP. O que significa? Sibling, irmão ou irmã. E Spouse, esposo ou esposa. E também tem outra coluna que chama PART. O que significa? Parents and Children. Pais, o pai ou a mãe, e o children, no caso o filho ou a filha, enfim, esse tipo de coisa. Então, mas isso aqui eu vou relembrando vocês no decorrer do notebook, tá? Aqui é um exemplo de como o nosso notebook vai ficar no final. Então, o que nós fizemos, limpamos os dados, separamos aqui, identificamos, por exemplo, a quantidade de arquivos nulos que nós tivemos nos data frames. Juntamos tudo isso e tratamos tudo, enfim, limpamos, menos o sobreviveu, que é o que a gente quer conhecer, mas todo o restante aqui, nós tratamos todas essas informações e depois rodamos os nossos modelos de Machine Learning, que vai ficar para um outro vídeo, um outro dia. Mas aqui só para mostrar aqui embaixo aqui um exemplo, ainda vou colocar isso aqui num formato melhor, um pouco mais organizado, aí, ó. A acurácia, a precisão dos modelos, 82% de aproveitamento ali, de acurácia, 73% e por aí vai. Então, bora começar a primeira parte. Vou pular ali para o notebook em branco para a gente já começar esse vídeo. Estou aqui com o Jupyter aberto, na pasta onde nós fizemos o download dos arquivos do Kaggle. Iremos utilizar mais esse teste.csv e o train.csv. Então, vou gerar um notebook novo. Notebook gerado, agora é só importar as bibliotecas que queremos utilizar. Antes eu vou gerar aqui uma pancada de linha aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo gerando linha depois. E agora eu vou importar as bibliotecas, tanto as convencionais como as de Machine Learning para processamento de uma vez, para a gente não ficar perdendo tempo com isso depois. Já coloca tudo aqui no cabeçalho do notebook e depois a gente só desenvolve os códigos mesmo. Pronto, bibliotecas aqui no jeito, vou processar. Vou colocar uma divisória aqui, só para ficar organizadinho. Então, tudo importado, pronto para dar sequência. Agora iremos fazer a leitura desses arquivos aqui, do teste e do train. E para fazer isso, muito simples, nós iremos importar esse treino aqui, esse arquivo CSV, e esse teste aqui também, os dois. E iremos utilizar o PD, o pandas, para fazer essa leitura. Então vamos lá. Train igual a pd.read CSV, nós estamos informando o que para o pandas? Faça a leitura, read, do arquivo CSV. O que a gente coloca entre aspas?
no caso train.csv, fazer o do teste também, pd.readcsv, teste.csv. Ok, agora a gente faz um estudozinho aqui. Isso aqui é o que tem disponível nesse arquivo aqui de treino no caso. Então bora analisar. Nós temos o que? O ID do passageiro. Lembram que aqui mostrei para vocês que a gente precisa, esse aqui é o modelo, né, do Gender Submission. Nós iremos precisar, no caso, não do treino, né? Nós precisaremos do ID do passageiro do DataFrame de teste. Então aqui nós temos o ID do passageiro, se ele sobreviveu ou não. Nós iremos treinar todos os nossos modelos de Machine Learning nesse aqui de treino primeiro, e depois nós iremos processar, né, fazer a predição no DataFrame de teste, que é o DataFrame que nós não temos essa coluna se a pessoa sobreviveu ou não. O P-Class, lembra que eu mostrei aqui para vocês o que é o P-Class? Se a pessoa é de primeira, segunda ou terceira classe. O nome da pessoa, sexo masculino e feminino, a idade, CIB-SP, como está aqui também, CIB-SP, Sibling, Spouse, irmão, irmã, esposo, esposa. Port, Parents and Children, que é pais, né, pai e mãe, no caso port, pai e mãe, e child, filho, filha e por aí vai. O que mais que a gente tem aqui também? Ticket, né, o código do ticket da pessoa. O fare é a tarifa que a pessoa pagou, o valor do ticket de entrada no Titanic. Cabine, né, então aqui a gente temos muitos valores nulos, mas os que nós temos valores geralmente é uma letra seguido de um número, né, de uma sequência numérica, e o portão de embarque da pessoa. Aqui a gente pode continuar vendo aqui, dar uma analisada, train.info. Então ok, a gente sabe que são 891 linhas, já dava para ver aqui, são 12 colunas no total. Aqui é importante a gente ver o data type, né, o tipo dos dados. Então que a gente sabe, por exemplo, que é um exemplo bobo aqui, que age, que é um float, que é um dado numérico, né? O data tipo dela é numérico, que não está como objeto. Que se tivesse como objeto, a gente teria que fazer a conversão, passar para inteiro ou um float também. Então a gente sabe que está tudo bacaninha. Outra coisa legal da gente olhar também, que aqui dá para ver, tá vendo que tem valores faltantes. Então aqui, por exemplo, age, são 891 total, mas nós só temos 714 dados de idade, né? O resto é tudo nulo. Cabine, olha o tanto que está faltando. Mas aqui fica um pouco ruim de olhar, né? Então a gente pode vir aqui, train.isNull. A gente está falando o seguinte, você vai ir lá no DataFrame de treino, no train, você vai pegar tudo que é nulo e vai somar para a gente, .sum. E vai passar uma soma por coluna. Então a gente sabe que no do idade são 177 pessoas faltantes. Cabine, 687. E o de embarque são 2. Outra coisa legal também da gente fazer, train.describe. Nesse de describe aqui é bem bacana. Uma coisa que eu gosto de olhar muito são as questões dos outliers. Por exemplo, vou pegar aqui o do idade. O idade, a gente sabe que a idade mínima da pessoa do Titanic é de 0,42, ou seja, um bebê, né? Provavelmente 4 meses ali. 25% das pessoas, da idade das pessoas do Titanic estão até 20 anos ali, enfim, um mês. 50%, 28 anos. Então 50% das informações desse DataFrame de treino, que são 891 pessoas, 50% dessas pessoas estão até os 28 anos. Até 75% dessas pessoas, 38 anos, e a idade máxima, 80 anos, que no caso seria até o 100%, né? Uma coisa que para entrar em contraste também é isso aqui. O valor mínimo, teve gente que não pagou nada para entrar no Titanic. 25% das pessoas pagaram até 7 dólares 91 ali. Até 51% das pessoas pagaram 14 dólares. Até 75% pagaram 31 dólares. Mas olha aqui a discrepância. O valor máximo, a pessoa que pagou mais caro uma passagem pagou 512 dólares. A gente pode avaliar isso aqui mais para frente. Tá ok? Então bora dar sequência aqui. Nós importamos o de treino e o de teste. Vamos dar uma olhadinha aqui no de teste também. Teste.
Então sabemos que são 418 linhas, 11 colunas. Lembra aqui de cima que são 12 colunas. A coluna que está faltando aqui no de baixo de teste é justamente a que a gente precisa prever, né? A gente precisa saber se essas 418 pessoas aqui, se elas sobreviveram ou não ao desastre do Titanic. Então aqui a gente pode dar sequência, a gente pode repetir esse mesmo procedimento aqui do anterior. Então vai ser o teste.info. Tudo certinho, o data type tá bacaninha também. Sabemos que tem dados faltantes, 418 linhas, mas aqui, por exemplo, idade está faltando, cabine está faltando, o fare ali também está faltando. Então vamos aqui saber a soma certinho, snu.sum. Então nós teremos que tratar isso, tanto esse quanto do de treino. Só dar uma olhadinha aqui agora também no teste.describe. A gente sabe se a gente vai ter alguma mesma situação aqui também, tá vendo? Da tarifa. Mesma situação do de treino. A gente pode olhar tudo isso aí mais para frente. E agora nós temos duas opções. Por quê? Nós teremos que tratar essas informações, esses valores nulos aqui. Qual que é a melhor forma de fazer isso? Nós temos duas opções. Na verdade, nós temos algumas opções, né? Mas colocar duas aqui na mesa. Uma, nós vamos no data frame de treino, arrumamos tudo, depois nós vamos no data frame de teste, arrumamos tudo e damos sequência. Ou a gente pode fazer tudo de uma vez. Como que a gente faz isso de uma vez? Vou colocar uma linha aqui, só para dar uma organizada. Primeiro, como é necessário para a gente, como no exemplo aqui do Gender Submission, ter o ID do passageiro, então a gente já pode salvar esse ID do passageiro que a gente vai utilizar depois. Então a gente já vem aqui, já podemos Passenger ID, a gente já salva ele, que é o do teste. Então a gente vai vir aqui, nós vamos pegar essa coluna aqui e a gente vai deixar ela salva já. Passenger ID, só para... Ok, deu tudo certinho. Então nós já temos o ID do passageiro salvo. Outra coisa que dá para a gente fazer também, pensando em simplificar e juntar tudo isso, a gente pode dar um append, né? Ou um merge, aí depende da criatividade da pessoa. Eu vou criar um nome aqui, Titanic DF Train, que vai ser o nosso data frame de treino, né? Que é esse primeiro aqui com 891 linhas. Train. Vou utilizar o termo aqui, o append. E agora a gente vai dar um append com um teste. Dá um ignore aqui também. Index igual a true. Fazendo isso, não vou fazer na linha de baixo. Titanic DF. Olha como é que ficou. Nós juntamos os dois data frames. E agora nós temos um data frame com 1309 linhas. Uma coisa que dá para a gente fazer também é o ponto .info. De novo, ponto .snu. Ponto .sum. Nós vamos tratar isso aqui menos o survived, porque depois, mais na frente, nós iremos separar esses data frames de novo. Uma coisa que a gente pode fazer para ajudar a gente a separar esses data frames, a gente pode fazer isso aqui, ó, colocar aqui para ficar organizadinho. A gente pode salvar, por exemplo, até onde vai o data frame de treino e onde, no caso, começa o data frame de teste. É muito simples, uma continha aqui bem tranquila. Train index vai ser o lane do train. O que é o lane do train? (891). No caso aqui, 891. A gente podia ter escrito, né? Os 891. Aí aqui a gente coloca agora o teste index, que no caso vai ser o lane do Titanic DF menos o lane do teste. Vou colocar um espaço ali. Que vai começar no 891 também. Acho que ficaria mais legal se a gente tivesse escrito, né? Mas tudo bem, isso aqui não atrapalha nada, não. É bom que fica mais
organizado. Imagina se o data frame fosse maior, se a gente cisma de juntar mais alguma coisa aqui, né? Ou de retirar também, né? Vai que a gente retira alguma linha, a gente vê o que a gente tem outlier. Aí é bom que dessa forma aqui, depois é só a gente processar de novo, que enfim, que já fica tudo tranquilo. Então, dando sequência no vídeo, agora a gente cria um data frame novo. Por que a gente vai criar um data frame novo? Porque nós temos algumas opções. Por exemplo, Titanic def, mostrar só o topo, as duas primeiras linhas aqui. Então, nós vamos trabalhar com esse data frame aqui, mas a ideia da gente criar um novo é do seguinte: ao invés de chegar lá na frente, a gente ter que mexer no data frame principal, a gente já pode ir jogando as informações que nós vamos passar por coluna, e a gente já vai jogando no data frame novo as colunas que a gente vai querer trabalhar nos nossos modelos de machine learning. Então a gente pode fazer isso aqui, por exemplo, df, bem simples, pd.dataframe, lembrando que para criar um data frame novo o D e o F são maiúsculos. Aí agora aqui a gente começa, qual que é a nossa primeira coluna? Vou ignorar o Passenger ID, a gente não vai trabalhar com ela, porque isso aqui no caso vai do 1, vou tirar aqui o head. É uma sequência numérica, que vai do 1 até o 1309 ali. Então não faz sentido, isso aí não vai ajudar a gente em nada, vai ajudar a gente só para fazer mandar para o Kaggle, né? Para fazer o cálculo lá do nosso ranking, dos nossos acertos. Mas agora para as análises não vai adiantar em nada. Então eu coloco aqui survived, a coluna survived, né? Que a gente vai começar por ela agora. Nós temos algumas opções. Eu já mexi nesse data frame algumas vezes, então já vou mais direto ao ponto. Mas fica até como um para casa aí. Quem tiver curiosidade, recomendo para cada coluna aumentar o range de análises até do que eu vou fazer aqui. Tem muita coisa para fazer, para conhecer, tem muita coisa para explorar e até para modificar e aprimorar esse modelo. Combinado? Então fica aí de para casa para vocês aí. Então vou utilizar o Titanic.df, vou dar um Ctrl C aqui. Vamos analisar a coluna que a gente quer, survived.nunique. Para quem viu os vídeos anteriores, né, dos tutoriais de pandas anteriores, com esse comando a gente vai ir lá na coluna survived e nós vamos ver as opções que nós temos, que no caso são apenas duas. Agora que a gente pode dar um Ctrl C aqui, a gente deu um nunique, né, que seria no caso o número, no caso esse n aqui, né, de valores únicos. E se a gente quiser saber quais são esses valores únicos, a gente tira o nzinho da frente ali, coloca só ponto unique no final. Então nós temos as opções 0 e 1 e o nulo, né? E para a gente saber agora quantos são os valores nulos, lembrando que a gente já sabe na verdade, né, que são esses aqui, mas nós iremos criar uma funçãozinha, porque imagina passar por coluna, ter que repetir os mesmos comandos. Então é melhor a gente fazer uma função que, por exemplo, quando chegar no pclass, a gente coloca essa função, coloca os dados que a gente quer dentro dela e ela já calcula tudo para a gente, sem a gente precisar ficar repetindo linha por linha, todos os comandos, só mudando o nome da coluna. Então aqui a gente vem e repete isso aqui. Snow sum são 418. Agora a gente pode utilizar o value counts também, para a gente quer saber, por exemplo, quantos são os valores das pessoas que não sobreviveram e quantos são os valores das pessoas que sobreviveram. Por exemplo, repete aqui, value counts. Então a gente sabe que a maioria das pessoas não sobreviveram ao desastre do Titanic, enquanto 342 pessoas sobreviveram. Então agora a gente já consegue, a gente pode colocar até um gráfico no na nossa função, né? Então vou colocar um simplesinho aqui, .count plot. Data vai ser o Titanic def. O x. Recomendo vocês peguem aquele notebook, né, do tutorial de Seaborn e dê uma treinada aqui. Tem muitas outras análises legais para dar para fazer, que dá para tirar de todas essas informações aqui. Beleza? Então pega lá como um modelinho só de como replicar enfim, as informações, os gráficos, e vão fazendo seus próprios testes aí. E agora a gente pode criar já a nossa função, que vai ajudar a gente nas análises futuras.
que a gente utilizou agora para o Survived aqui, mas com uma basezinha do que a gente vai pegar como padrão para as análises futuras. Então, vamos lá. Def. Vou chamar essa função de Titanic Funk. Minha criatividade para nome de função, de variável é péssima. Vai ter o data, vai ter o column, vai ter o count igual a true. O que é esse count aqui? Que esse modelo aqui é o modelo do gráfico, que é o count plot. Por que eu coloquei ele como true? Porque vai ter duas opções. O padrão vai estar como true, então quando eu não passar, quando eu chamar essa função e não passar o count, então ele já vai automaticamente printar esse gráfico aqui. E se eu colocar como false, ele vai mostrar um outro gráfico para um outro tipo de análise diferente. Então aqui, print. Eu vou dar uma acelerada aqui, que essa parte vai ser um pouco maçante, né? Então, enfim, eu acelero aqui para vocês também não perderem muito tempo. Pronto, terminei. Então aqui, ó, vai ser o Titanic Funk, printando linha por linha, a quantidade de valores únicos, data.column. Esse column aqui é o que a gente vai passar aqui, tá vendo? Já coloquei aqui até um exemplo, a gente chamando uma função para o Survived. Então tem que dar esses mesmos valores aqui que a gente encontrou, vai ter que dar quando chamar essa função aqui. Então, o data frame, que é o data, a gente já está passando aqui que a gente quer do Titanic DF, o Survived, que é a coluna, e o count a gente não precisa passar, porque está como padrão o true. E as outras, enfim, as outras linhas aqui, são as outras aqui. Então tem o NUnique, tem o unique, tem o snu.sum, tem o value count também. Então vamos processar aqui. Certinho. Uma coisa legal também aqui, eu já deixei o count como true, e vai fazer esse tipo de plot aqui. Caso eu coloque como falso, caso aqui tivesse um false assim, eu vou fazer isso mais para frente, apareceria um outro tipo de gráfico, que no caso é o displot, que no caso não faz muito sentido mostrar para esse tipo de invariável categórica. Então bora lá. Ok, nós vamos querer essas informações do nosso data frame novo, que a gente chamou de DF. Então vai ser df survived, que nós vamos pegar lá do data frame Titanic DF, da coluna survived também. E aqui a gente processa o nosso data frame novo, que por enquanto tem apenas uma coluna. Lembrando que, mais uma vez, depois nós vamos separar. Isso aqui é só para a gente não precisar, enfim, fazer esse mesmo procedimento para o data frame de treino, depois para o de teste. A gente faz nos dois juntos, depois só separa. Agora vamos utilizar fazer análise com o pClass. E simples, é o Titanic Funk, Titanic DF. Nós vamos utilizar o data frame Titanic DF para fazer essa análise agora. Vírgula, qual é a coluna que a gente quer? pClass. E dá errado. Porque não é funk, não é fun, é funk. Beleza? Então aqui a gente mostra, uma coisa que eu não mostrei para vocês, eu coloquei o rio. Aqui nesse aqui eu não coloquei o rio porque, enfim, a gente já está analisando o Survived. Aqui para baixo eu coloquei o rio. O que vai acontecer? O que mostra para a gente? Nós queremos a informação da coluna pClass, que vai mostrar a classe. Quais são os valores únicos? Quantos são os valores únicos? São 3 diferentes. Quais são os valores únicos? Primeira, segunda, terceira classe. Tem valor nulo nesse data frame Titanic DF? Sem valor nulo na coluna pClass. Ótimo. Quantidade por opção. Terceira classe tem 709, enfim, entradas informando que é terceira classe. Primeira classe 323. Segunda classe 277. Como a gente interpreta esse gráfico agora? Primeira, segunda e terceira classe. Olha lá. Nós temos aqui na legenda o Survived. Então 0 não sobreviveu, 1 sobreviveu. Então a gente tem aqui que na primeira classe mais pessoas sobreviveram do que não sobreviveram. Segunda classe, ligeiramente maior o número de pessoas que não sobreviveram, mas está quase empatado ali. E terceira classe foi um desastre. Muito mais pessoas que estavam na terceira classe não sobreviveram ao desastre do Titanic. Show! Então a gente vai precisar sim dessa coluna no nosso data frame novo. Então
Então vai ser agora df.pclass. Nós vamos pegar essa informação do Titanic df do pclass também. Ótimo, nosso data frame novo tem agora duas colunas. Vamos analisar agora a coluna. Vamos ver aqui agora. Titanic df head 2. Nós já analisamos o survive do pclass. Vamos pular o nome, vamos deixar o nome por último, porque o nome a gente vai fazer uma análise um pouquinho diferente nele. Vamos pular para o sexo agora. Funciona da mesma forma. Então vamos lá. Titanic Funk. Titanic DF. A gente passa o sex. Então a gente sabe que tem dois valores nulos apenas, que é o feminino, o masculino e o feminino. Não temos valores nulos. Nós temos uma quantidade maior de homens, né? E temos, enfim, 466 mulheres. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode converter para já ajudar lá na frente no nosso modelo de machine learning. Em vez de ficar como male female, a gente pode colocar como 0 e 1. E para fazer isso nós temos a seguinte opção: Titanic df sex. Então nós vamos lá na coluna sexo do data frame Titanic df, que é esse data frame aqui mesmo. Nós vamos fazer a seguinte operação. Nós vamos repetir isso aqui. Nós vamos fazer um replace. E no replace nós vamos substituir tudo que for masculino e que for feminino por 0 e 1. Então os homens serão o 0 e as mulheres serão o 1. Tem como fazer isso também com... não vou dar não vou processar essa célula ainda, não vou comentar ela. Que nós temos duas opções, utilizando o replace ou utilizando o map. Que a gente pode fazer da seguinte forma: ponto map. A gente passa um dicionário agora, então aqui a gente já vai direto. Por exemplo, female, dois pontos, eu quero female que seja 1 e no caso male, quero que o male seja, dois pontos, seja o 0. Isso aqui não está para ir para lugar nenhum, não está para salvar em lugar nenhum, então eu vou processar só para mostrar para vocês. Então converteu tudo que estava como masculino e feminino como 0 e 1. Então eu vou comentar essa, vou tirar o comentário dessa outra aqui e vou processar essa aqui de baixo, que já vai ficar salvo lá no nosso Titanic DF. Então ótimo, converteu, tá vendo? Continuamos com dois valores, só que em vez de ser masculino e feminino, agora é 0 e 1. A gente pode dar uma visualizada aqui no data frame também. Vamos tirar esses dois aqui, visualizar as 5 primeiras. Sexo, pronto, 0 e 1 no nosso data frame principal. E a gente vai jogar essas informações agora para dentro do nosso data frame novo, que é o data frame DF. Vai ter a coluna sex, que vai pegar os dados do nosso data frame DF, da coluna sex também. A gente pode visualizar aqui. Titanic DF, ponto head. Qual que é a próxima coluna? A próxima coluna agora é a coluna de idade, né? Então a gente já pode começar aqui fazendo a seguinte análise. Criar aqui uma separação para não ficar tão bagunçado. A gente já passa o Titanic Funk. A gente vai querer os dados do Titanic DF, da coluna de age. Só que a gente não pode passar para a gente pegar esse gráfico, porque esse gráfico aqui ele é categórico, né? Porque, poxa, se a gente tem 90, sei lá, idades diferentes, então vai aparecer 90 linhas. Então é melhor a gente utilizar, que a gente colocou como opção aqui no gsplot, numa distribuiçãozinha, né? É só a gente colocar como falsa a última opção. Então é só vir aqui, a gente coloca uma vírgula aqui no final. False. Então ótimo, temos quantidade de valores únicos 98. Esses são os valores únicos. Quantidade de valores nulos, temos muitos valores nulos. 263. Quantidade por opção
A idade que mais repete que é 24 anos, seguido de 22. E esse aqui é o de explode. Vamos ver como é que ficaria se a gente imprimisse de outra forma. Acho que ficou horroroso, mas vamos ver. Aí, vai ficar um tempinho processando. Eu volto aqui quando tiver processado. Aí, olha como é que ficou. Não dá, né? Porque se a gente tem 98 valores diferentes, valores únicos, então, poxa, a bagunça que seria isso aqui realmente não ia ficar bom. Por isso que a gente colocou a outra opção, né? Da gente colocar o false aqui e gerar um desplot pra gente com essa linhazinha do KDE, mostrando toda a distribuição das idades. E essa coluna, a gente viu que agora temos 263 valores nulos. Então a gente tem que tratar isso. Para tratar isso, nós temos algumas opções. Nós podemos tirar a média, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o exemplo. Vou copiar aqui. Eu vou informar que a gente não vai utilizar isso, né? Mas é uma possibilidade. Age. Vamos pegar o min. A gente poderia fazer um fill NA, né? Completar os valores nulos com a média. Mas, poxa, são muitos valores nulos. Não é que só são tipo 2 ou 3, são 263. Então não faz muito sentido a gente pegar esses 263 e jogar a idade média de 29 dentro dele. Então a gente pode pegar aqui, vamos pegar a correlação desse data frame, ver qual item correlaciona mais com a idade. .core. Então nós temos a idade aqui. Então vamos ver, passenger ID não, tal, P-class tem uma correlação alta, sexo não, siblings spouse razoável, tarifa razoável. Então a gente sabe que a coluna que tem uma correlação maior com a idade é a classe da pessoa. Claro que dá pra gente mexer muito nisso aqui ainda. Esse aqui é um dos tópicos que eu vou deixar com margem para evolução, vamos dizer assim, como um para-casa para vocês, que vai dar para evoluir o modelo de machine learning pegando isso aqui, dá para adicionar mais critérios nisso, principalmente depois que a gente trabalhar em cima do nome, porque no nome, deixa eu pegar aqui, nós vamos tirar o título, tá vendo que no início de cada título aqui, porque a gente começa com o nome da família, depois tem o título da pessoa, se é Mr., se é Mrs., se é Miss, se é Master e por aí vai. Então nós vamos separar esses títulos e dá para fazer uma correlação legal também utilizando os títulos das pessoas. Porque, por exemplo, Master geralmente eram crianças. Então, por exemplo, não adianta a gente pegar a média de idade das pessoas da terceira classe e colocar todo mundo como, sei lá, enfim, não sei, exemplo, 35 anos. Mas se tiver um Master lá, a gente sabe que é criança. Então a gente poderia colocar um valor menor. Enfim, eu explico isso com mais detalhe mais para frente. Mas esse é o tipo de coisa que até eu vou modificar também, até para vídeos futuros, né? Para a gente ir modificando o nosso modelo aqui aos poucos. Então a gente começa aqui com Titanic DF. Titanic DF. Nós vamos na classe agora. P-class. Tudo que for primeira classe. Temos agora um data framezinho, filtramos tudo que é primeira classe. Agora a gente quer a idade, age, e a média de idade de pessoas da primeira classe. E a gente repete isso aqui para segunda e terceira classe também, só modificando isso aqui. Então a gente vê que tem uma diferença, né? Então, por exemplo, pessoas da primeira classe, média de idade 39 anos, segunda classe, média de idade 29 anos, terceira classe, média de idade 24 anos. Mas, enfim, uma coisa que eu fiz aqui que não ficou muito legal, que eu fiz linha por linha, né? Agora imagine se a gente tivesse 45, 200 classes. Poxa, fazer 45 linhas diferentes aqui não ia ficar legal. Então a gente pode criar um for loop aqui. E isso agora é só como critério de prática, tá? A gente pode fazer um for loop. Por exemplo, a gente pega aqui agora Titanic df pclass.unique. A gente vai querer fazer um for loop dentro disso aqui. Ótimo. Vamos fazer um print agora. Esse print vai ser pessoas da
A gente passa a classe agora. Vou pressionar aqui agora o Alt 166. Aparece aquele Azinho ali. Classe tem a média de idade de... A gente passa mais um agora. E a gente passa isso aqui. Só que em vez de ter o 1 aqui, vai ter o I. Ótimo. E deu errado. Onde que deu errado isso aqui? Ah, simples. Por causa daqui, ó. A gente iniciou o string de fora com aspas simples. Então aqui de dentro tem que ter aspas duplas. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa. Colocar aspas duplas. Ótimo. Então, foi só uma forma de fazer um loop e fazer esse resultado aqui de uma maneira mais automatizada, sem precisar ficar repetindo muitas coisas. Caso a gente tivesse uma quantidade, de variáveis muito grande. Então, a gente já sabe agora que dependendo da classe, a idade varia bastante. Então, só para conferir aqui mais uma vez. Titanic Def, não. Eu quero a idade. Snow Sum. 263 valores nulos. E agora nós vamos criar aqui uma forma da gente processar, da gente fazer um FillNA com o objetivo de completar os valores de idade que estão nulos, que são 263 valores diferentes, baseado na classe da pessoa. Então, por exemplo, pessoas da primeira classe. Poxa, não ficou bom isso aqui, hein? Para a gente colocar em ordem, eu acho que a gente pode fazer isso aqui, ó. Sorted. Ah, agora sim. Então, em primeiro lugar está primeira classe, segundo, terceiro. Outra coisa que dá para a gente mudar também, isso aqui. 2F. Beleza. Ficou mais organizado, né? Ficou mais bonito. Então, vai ser baseado na classe. Então, por exemplo, pessoas da primeira classe que estão com valores nulos serão adicionados à idade de 39,16 anos. Ou a gente pode colocar só 39 também, não importa. Pessoas de segunda classe que estão com valores de idade, né, nulos, 29 anos. Pessoas de terceira classe com valores de idade nulo serão adicionados 24 anos. Lembrando que, de novo, dá para aprimorar muito isso aqui. Dá para aprimorar demais, principalmente quando a gente, né, fazer aquele esquema do nome do título que eu falei para vocês. Mas vamos dar sequência aqui. Então podemos começar o nosso for loop agora, começando com o contador, count igual a 0. Enfim, nem sei se esse count será realmente utilizado não, mas vamos deixar ele aí. For i, deixa eu ganhar mais tela aqui pra gente. For i in Titanic df.index. Eu vou imprimir isso aqui agora só para vocês verem onde a gente está. 01, tananana. O que significa isso aqui? A gente está fazendo interação pelo index. E o que é o index? O index é isso aqui, ó, essa primeira coluna que está em negrito. Então a única coisa que a gente está fazendo com esse for loop super simples que a gente fez é acessando essas informações aqui. O restante, né, a parte legal vai vir agora, que vai ser o seguinte: estamos acessando o index, então o for loop ele é só numérico mesmo, bem simples. Agora que entra a parte legal. Se pd, a gente está indo lá no pandas, is null, então a gente está indo lá no pandas e está falando assim: se esse valor que a gente colocar dentro dos parênteses agora, se ele for nulo, então a gente coloca Titanic df, e o que a gente quer ver se é nulo ou não? Age na posição I. Deixa eu criar uma linha aqui acima. O que é esse age na posição I? No caso, como o I, ora vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente substitui ele aqui agora como por, sei lá, por 5. N e N. Então, poxa, não sei se eu dei sorte, foi azar do primeiro já ser nulo. Então, a idade na posição 4 é 35, na posição 5 é nulo. Vamos ver se está certo?
A idade na posição 4 é 35. Vamos pegar aqui agora o head dos 50. E na posição 5 tem que ser nulo. Pronto, tá nulo, tá vendo? Então isso que o nosso for loop vai fazer. Ele vai vir aqui, ó, esse primeiro if, ele vai falar assim, ó, se o valor que a gente está pegando daqui, que nesse caso, que nem nesse exemplo, no caso foi 35, depois vai ser o nulo, enfim, vai interagir por linha, se ele for nulo, aí a gente vai trabalhar aqui dentro agora, dentro das nossas condições. Qual que é a primeira condição? Se Titanic DF, a gente vai acessar a classe agora, pClass, lá na posição I. Então, por exemplo, o cara veio aqui, viu que isso aqui é nulo. Poxa, agora o que a gente vai fazer agora? Vamos lá na classe. Poxa, a classe é 3. A gente continua com a nossa condição. pClass, lá na posição I, igual a 1. Então a gente vai acessar se, né, aquele valor lá na primeira classe, pegando aquela idade que está nula, se for igual a 1, se for primeira classe, a gente trabalha. A gente vai transformar a idade naquela posição. O que é a idade naquela posição que eu estou falando? De novo, o programinha veio aqui nessa linha, não é nulo, legal, não é nulo, legal, não é nulo, não é nulo, não é nulo, aqui é nulo. Qual que é a classe? Terceira classe. Vamos supor que aqui fosse 1, primeira classe, ótimo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse valor aqui na média das idades das pessoas referentes à terceira classe. E o que eu falei mais para cima, que a gente pode fazer uma jogadinha com o nome? Por exemplo, aqui é o Mr. James, mas poderia ser o Master James. O Master, deixa eu ver aqui se a gente encontra a idade. Olha lá, 2 anos de idade. Então, se isso aqui fosse nulo, não seria justo a gente colocar um valor de, sei lá, 30, 35 anos para uma criança. Então, por isso, quando eu falo que dá para aprimorar, que dá para melhorar o código, é disso que eu estou falando. Ainda está muito simples. Pô, a gente colocou só essa condiçãozinha da classe aqui, mas dá para melhorar muito o nosso modelo ainda, e fica aí de para casa para vocês, de dever. Beleza? Então vamos lá. Titanic DF, a idade lá na posição I, mesma coisa daqui de cima, a gente está acessando esse mesmo lugar, só que agora a gente está voltando aqui para deixar o nosso valor, o valor que a gente quer. Então, vou colocar um round, porque eu vou querer um valor sem casas decimais. Então, vou colocar por exemplo, eu vou colocar esse aqui arredondando ou para baixo ou para cima. Então, vai ser o round ali. Titanic DF, abre colchetes. Titanic DF. A gente está indo lá na classe. Se o pClass for igual a 1, que a gente está vindo aqui, né, do primeira classe. Na verdade, a gente não está falando se não, né? A gente está indo lá e está pegando tudo que for primeira classe. A gente está fazendo isso aqui. Se pClass for igual a 1, a gente acessa agora a idade, age.min. Mesma coisa que a gente fez lá em cima, não muda nada. Agora eu vou copiar isso aqui tudo, só para vocês verem a diferença do que vai ficar esse aqui, né, no caso, porque eu coloquei aqui agora. 39, arredondou. E aqui no caso 39.16. Então eu estou colocando 100 casas decimais só para facilitar a nossa vida aqui. Próxima etapa. Bora colocar um elif aqui. Elif. A gente repete isso aqui de cima. Deixa eu ver se dá para repetir o de baixo aqui também. Dá para repetir o de baixo. Elif. Só que aqui em vez de ser 1 é 2. Aqui em vez de ser 1 é 2. O restante do raciocínio, mesma coisa. Vai vir aqui, vai pegar, fazer o round. Ah, tá errado, né? Que eu preciso colocar qual que é o round, o 0. Se bem que não, né? Que eu não coloquei nada e deu para 0 ali. Mas enfim, com boa prática, eu vou colocar um round de 0. Se a gente tivesse colocado aqui um round de 2, ia ficar igual lá em cima. Mas colocando como 0. Que interessante isso. Então, se eu não colocar uma casa, fica como int, será? Então eu vou deixar 100. Qualquer coisa a gente volta aqui depois e corrige.
Vou repetir esse elif aqui também embaixo, só para a gente criar a terceira classe. Terceira classe. E agora beleza, nós temos o nosso loop, nós estamos fazendo as modificações nas idades que estão nulas, de acordo com a classe, ok. Mas e agora? Quando não tiver nulo, o nosso for loop está passando por aqui do mesmo jeito, a gente tem que informar para o programa o que a gente tem que fazer. A gente coloca aqui um else, a gente tem que ir no mesmo nível desse daqui de baixo, né? Porque aqui, se for nulo, faz isso. Se não for nulo, a gente só continua, dá um continue. Bora processar essa célula para ver se vai dar certo. Pronto, dá certo, a gente recebe essa mensagem de alerta aqui. Isso mostra pra gente duas coisas. Uma, deu certo, deu bacaninha, mas que não foi a melhor forma de fazer. Existem formas melhores, aí fica até com para casa aí. Quem conseguir, a gente não usou esse count para nada, né? Quem conseguir fazer essa lógica aqui de uma maneira mais otimizada, sem dar o alerta, coloca aí nos comentários, por gentileza, eu quero aprender com vocês também. E eu vou tentar, se porventura eu conseguir depois, eu posso fazer um vídeo com melhorias, né, e correções aqui desse material que a gente está construindo aqui agora. Beleza, agora vamos só conferir algumas coisas. Podemos apagar isso aqui. Vou dar um Ctrl C para já ficar no gatilho ali o Titanic DF, que a gente já vai usar ele aqui agora. P-Class. Vamos acessar o primeira classe. Age. Vamos lá na idade da primeira classe. Temos todas essas informações. Vou pegar um min. Não, pegar o snu, né? Vamos ver se tem algum valor nulo agora. Zero valor nulo. Ótimo. É o que a gente fez aqui. A gente trabalhou para chegar nessa conclusão. Então, vamos fazer de tudo. Só para a gente ter uma visão panorâmica do que falta a gente fazer agora. A gente está aqui, né? No idade. Falta irmãos, esposa, esposa, pais e filhos, ticket, tarifa, cabine e se a pessoa embarcou ou não. Beleza. Então, agora que isso aqui está certinho, não tem valores nulos mais, o que a gente pode fazer? Dar uma conferida aqui no nosso DataFrame DF. A gente cria a coluna Age. Essa coluna Age, nós vamos pegar ela do Titanic DF Age. Tudo certo. Poxa, só dar uma conferida aqui. Só para saber se a gente não fez nada errado. Só o survived mesmo, que a gente já espera que depois a gente vai separar isso tudo. Mas ok, era o que a gente queria mesmo. Próxima coluna. SIB SP. O que é isso? Siblings são irmãos, irmãs. Spouse, tira esse P maiúsculo aqui, coloca um P minúsculo. Spouse é esposo, esposa. O que a gente pode fazer? Isso aqui vai ser bem tranquilo, eu acho. Eu acho que não tem nenhum valor nulo. Então vamos lá. Titanic DF. Não, agora é o Funk, né? Funk. E a gente passa o Titanic DF. E a gente passa a coluna que a gente quer, que é o SIB SP. Então, temos 7 valores distintos. Esses aqui são os valores distintos. Não temos nenhum valor nulo. O valor que mais repete é o 0. Então, tivemos mais pessoas que foram sozinhas, né, na viagem do que pessoas que foram acompanhadas. Então, bora colocar isso aqui no nosso DataFrame. Chama de SIB-SP também. Que vai pegar direto do Titanic DF. Show. Próximo agora, deixa eu lembrar aqui. Depois do SIB-SP é o part, que significa pais, parents, né? E child, ou seja, filho, filha e pais ali, pai ou mãe. Se não me engano, esse também vai ser bem tranquilo. Pelo que eu me lembro, não tem nenhum valor nulo.
Funk. Ok, isso aí. Esses que são os valores únicos. Não tem nenhum valor nulo. O valor que mais se repete é o 0. Ok. Tudo certo. Podemos também já adicionar ao nosso data frame df. Chama de part. Df. Tudo bacaninho. O que a gente pode adicionar aqui agora? Essa solução eu vi ela até na internet, em um estudo que eu estava fazendo, de algumas pessoas que fizeram isso. Achei bem interessante, resolvi adicionar aqui também. O que significa aqui, ó? Irmãos, esposo e esposa. Pais e filho e filha. Então a gente pode criar uma coluna nova chamado tamanho da família, certo? Que a gente pode ver, por exemplo, as famílias, porque a gente vai somar essas duas colunas, né? Então, e somar com 1. Por quê? No caso aqui, a pessoa desse index 0, ela está acompanhada de um ou irmão ou irmã, ou esposo ou esposa, né? Então, ou seja, é ela mais esse esposo, esposa ou irmão ou irmã aqui. E se tivesse algum filho, filha, pais na viagem, estaria somado aqui também. Então, a gente pode vir aqui agora. Já adicionei tudo certinho, posso passar para o próximo? Sim. Então bora lá. Family Size, que vai ser a nossa coluna nova. Ela vai ser baseada no seguinte. Bora repetir aqui o Titanic DF. Family Size. Titanic DF. A gente vai somar o SIB SP com o part mais um, que é a pessoa, né? E vai gerar a nossa coluna nova. Vou colocar uma head aqui de 2, 3. Então pronto, essa aqui é a nossa coluna nova, que vai somar a pessoa mais os acompanhantes da família dela ali. Ótimo, a gente pode já colocar no nosso data frame, o df family size. Family size. Show. Bacaninha. O que falta aqui agora a gente analisar? A gente acabou de criar a coluna Family Size. Já analisamos o part, os siblings, spouse. O ticket. É só o código do ticket. Eu não vejo nenhum padrão diferente no ticket para a gente adicionar ou até mesmo avaliar. Caso algum de vocês encontre algum padrão, por favor, coloca aí nos comentários, me avisa, me manda uma mensagem que eu vou querer saber também, que aí a gente adiciona aqui nessa nossa análise. Mas por hora eu vou tirar, não vou colocar isso aqui, nem vou avaliar nada não. Vou pular agora para o FARE, que é o preço da tarifa. Gerar mais umas linhas aqui. FARE. Esse aqui já é diferente desses outros, né, que a gente estava fazendo aqui, gerando esse gráfico. Esse aqui a gente vai precisar colocar o falso aqui, né? Vamos voltar lá na nossa função lá em cima. A gente já gerou um aqui, né? Então não é novidade para vocês não. Eu esqueci dessa parte. Lá. Titanic Funk. A gente passa o nosso data frame Titanic e a gente passa agora a coluna, que é o FARE. E depois a gente passa o falso, que já cria pra gente o que a gente precisa. Quantidade de valores únicos, 281. Quantidade de valor nulo, 1. O valor que mais se repete é esse aqui, ó, de $8. O que a gente pode fazer, hein? A gente poderia olhar aqui também sobre outliers. Eu vou deixar toda essa análise de outliers, esse tipo de coisa, para uma versão 2.0 desse vídeo, para a gente ir fazendo melhorias. Agora, nesse momento, eu vou fazer só uma coisa. Eu vou investigar aqui o seguinte: de onde que veio essa pessoa que está com valor nulo? Porque eu poderia muito bem fazer um Q&A pela média dos tickets, ou eu podia pegar a moda, né, o valor que mais se repete. Mas não, eu vou querer dar uma avaliada aqui de onde que veio essa pessoa.
Vamos lá, Titanic DF, Titanic DF. Não, fiz errado. É Fair que a gente está avaliando agora, né? Snow. Deixa eu ver. Acho que está certinho. Ótimo. Então, é lá no index 1043. A gente não sabe se a pessoa sobreviveu, né? Então, ou seja, é do data frame de teste. E está aqui. Então, agora a gente pode fazer o seguinte. A gente sabe que ela é da terceira classe. Já que a gente organizou as idades com base na classe, vamos lá na classe dessa pessoa também, vamos ver a média que essas pessoas pagaram e vamos fazer o Q&A com base na média da classe ali, se é a primeira, segunda, terceira classe. Titanic DF. Agora sim a gente vai no P-Class. Se o P-Class for igual a 3, porque aqui é 3, certo? A pessoa era da terceira classe. Show. Agora a gente vai no Fair. Então, na terceira classe, as pessoas da terceira classe, da classe que essa pessoa aqui é, elas pagaram uma média de $13. Então a gente pode fazer o Q&A com esses $13 aí. Então aqui a gente só vem no Titanic DF, fair.Q&A. É que agora a gente pode colocar só o 13, ou a gente pode ver que agora, vou dar um Ctrl C aqui. Enfim, acho que ficou até pior, né? Era melhor colocar o 13 ali mesmo. In place igual a true. Show. Bora ver se consertou. Ixi, em algum momento. Pronto. Então temos aqui mais uma coluna feita, né, do Fair. Podemos adicionar ela no nosso data frame novo, que é o DF. Vamos criar uma coluna que chama Fair. Ela vai ser baseada na Titanic. Fair também. Boa, adicionado. E agora sem nenhum valor nulo. Dá uma olhadinha na cabine aqui também. Será que a gente utiliza cabine ou não? Deixa eu... Cabin. Vamos dar uma olhada o que a gente pode extrair da cabine. Deixa eu ver. Cadê a cabine? Tá aqui. Poxa, acho que a cabine tem muito valor nulo. Cabin. Nós temos um total de quantas linhas? Nós temos um total de 1.309 linhas. Dessas 1.309, 1.014 são nulas. Poxa, aí aperta, né, a amizade. Vamos aqui ver o cabin. Vamos ver quais são os valores únicos. Unique. Foi como eu falei no início, né? Geralmente é um valor... É uma letra seguida de uma sequenciazinha numérica, salve raras exceções, que é só uma letra. Enfim, eu sei que algumas pessoas utilizam essas letras antes do número aqui, do início, para, enfim, tentar estimar se a pessoa estava perto ou não dos bots salva-vidas. Mas como nós temos a grande maioria esmagadora dos dados nulos, eu vou deixar essa primeira construção dos nossos dados, dessa nossa limpeza aqui, vou deixar ela de fora, então não vou utilizar o cabine. Podemos adicionar depois, né? Mas nesse primeiro momento vou deixar fora. Vamos pular para o embarque agora. Opa. Embarked. Eita, é difícil, hein? Pulamos para o embarque. Fazer o embarque eu acho que tinha alguns valores, né? Nulos. Funk. Deixa eu passar isso aqui. 3 valores distintos. Temos o nulo também. São 2 valores nulos que nós temos. Podemos seguir o mesmo raciocínio dos outros
das outras colunas, onde nós fizemos uma análise mais direcionada à classe que a pessoa estava situada ali. Então bora fazer isso aqui para o embarque também. Podemos começar pelo Titanic. Vamos avaliar o embarque. Se o embarque foi no portão, nós temos 3 opções de portão, né? Tem o S, o C e o Q. Então, maiúsculos, né? Se for igual a S, são 2 iguais aqui. Vamos lá no se sobreviveu ou não. Então, nós somos lá separamos todas as pessoas que entraram pelo portão S, que foram as pessoas, olha aqui que interessante. A maioria das pessoas que entraram no portão S morreram. E ali, sei lá, provavelmente a metade sobreviveram. Diferente do portão C. Um pouquinho mais ali né, mais pessoas sobreviveram do que morreram. E o portão Q, pouquíssimas pessoas entraram no portão Q. Menos da metade do que foi do portão C, que é menos da metade dos que entraram no portão S. E a maioria, enfim, mais da metade ali morreram, né? Então o que a gente pode fazer? Pegar agora o min. Como nós só temos 2 opções, o 0 e 1, quando a gente puxar o min aqui agora, vai aparecer como se fosse uma porcentagem. Então 33% das pessoas que embarcaram no portão S, apenas 33% delas sobreviveram. Vamos fazer aqui a mesma coisa para o portão C. 55% das pessoas sobreviveram, mais a metade ali. Agora o último lugar é o portão Q. 38% das pessoas apenas sobreviveram, o resto tudo não teve essa mesma sorte. E agora, para a gente fazer com base na classe, vou criar uma coluna aqui nova. O que a gente pode fazer aqui agora? Mesma coisa, só que em vez de pegar o Survived, a gente pega o P-Class. A gente vai lá no S. Então aqui, ó, como nós só temos 3 opções, por que 3 opções? Primeira, segunda e terceira classe. Se a gente puxar o min, a gente vai ter aqui mais ou menos falando que a grande maioria das pessoas ali que estavam ali, a média, né? Não a grande maioria, a média das pessoas estavam ali entre segunda e terceira classe. Vamos repetir essa análise aqui para o próximo de baixo. Só que aqui a gente pega o P-Class também. Olha lá, entre as pessoas, né, que embarcaram no portão C, elas estavam ali entre primeira e segunda classe. Claro, devem ter várias pessoas de terceira classe aqui também. Da mesma forma, no portão S, com certeza tinham pessoas de primeira classe. Isso aqui é só para pegar uma estimativa, uma maioriazinha assim, só para a gente, enfim, ter uma base um pouquinho melhor na hora da gente atribuir algum valor para os nossos valores nulos. Isso aqui pode ser uma péssima ideia, inclusive. Eu posso melhorar isso aí no futuro, né? Então, caso vocês tenham alguma ideia diferente, deixa no comentário aí, por favor. Também quero aprender com vocês aí. Então, caso, por exemplo, você fez isso aqui, depois você encontrou uma maneira melhor, poxa, me fala aí qual que foi a sua ideia, bora modificar, vamos fazer isso aqui junto. E a grande, enfim, a média das pessoas ali estavam bem próximos ali da terceira classe, né? Das pessoas que embarcaram no portão Q. Então, dando sequência aqui, uma coisa que a gente pode fazer agora, a gente pode conferir qual que era a classe dessas pessoas aqui que estavam com valor nulo, né? Deixa eu copiar aqui o Titanic, Titanic DF, Titanic DF, a gente vai lá no Embarked, ponto, is-null. Tá, então as 2 pessoas estavam ali no primeira classe. Olha que interessante, na cabine, na mesma cabine e com um ticket bem parecido. Então provavelmente essas pessoas aqui são da mesma família, pode ser, enfim, parentes, enfim, a idade ali bem, pode ser mãe e filha, né? Então a gente pode vir aqui agora para a próxima etapa, que é já fazer o Q&A. Por quê? Qual que vai ser a nossa escolha aqui? Média entre segunda e terceira, média entre primeira e segunda. Então bora jogar esse
essas pessoas, essas duas, como se tivessem embarcadas pelo portão C. De novo, pode estar errado, pode ser uma péssima ideia, mas vamos tentar, vamos fazer. Titanic DF, a gente vai lá no embarque, ponto Fuel&A, lá no portão C, a gente joga um in place aqui agora, igual a true, e a gente confirma, ponto Snow. Limpamos mais um, também já tem um family size, já tem tudo bacaninha. Vamos conferir aqui agora o nosso DF. E aí a gente adiciona o embarked. Show. Beleza. E agora falta a gente mexer apenas com o nome, né? Vou colocar um red. Falta a gente mexer apenas com o nome. O resto aqui a gente já mexeu com tudo. Resolvemos não utilizar o ticket nem a cabine. Pode ter sido uma má ideia. Completamos os valores nulos dos outros. Jogamos o que a gente precisava no nosso data frame que a gente vai gerar os modelos, rodar os modelos de machine learning. E agora falta só mexer com o nome. O que a gente vai fazer com o nome? Extrair o título. Vou pegar aqui o top 50 que nem eu fiz ali mais para cima. Podem perceber que cada nome possui o título. Mr., Miss, Mrs., Miss, Mrs. Vamos pegar uns diferentes aqui. Tem o Master, que geralmente são crianças. Enfim, temos todas essas opções aqui. E a gente vai querer separar apenas o título do nome. Porque, por exemplo, já que a gente sabe, vamos voltar lá no idade, no age. Cadê? Tá lá em cima. Age. Já que a gente sabe, cadê o gráfico do age? Do age não, do sexo. Que tá aqui. Já que a gente sabe que, olha só, olha a diferença. As mulheres aqui, né? E os homens. Os homens morreram muito mais do que sobreviveram. O contrário das mulheres. As mulheres sobreviveram muito mais do que morreram. Então, por exemplo, a gente pode identificar através daqueles títulos se é mulher, se é homem, se é senhora, enfim. Esse tipo de análise que pode ajudar a gente a identificar. Vou criar aqui um nome então. Para a gente extrair agora, vamos fazer o seguinte, só para ficar mais fácil, porque top 50 ali me incomodou um pouco de visualizar. Qual que é o padrão que a gente enxerga aqui? O Mister, no caso, vamos pegar esse primeiro aqui. Ele está depois de uma vírgula e está antes de um ponto. E a gente consegue perceber que esse é um padrão que se repete para todos. Porque primeiro é sempre o nome da família, aí vírgula, aí vem o título e depois vem o restante do nome da pessoa. Então a gente consegue extrair o título com base nisso. Temos algumas opções. Eu vou utilizar duas delas aqui para servir de exemplo. Por exemplo, a primeira delas, Titanic DF. Aí eu vou pegar aqui criar uma coluna nova. Epa, é title. A coluna nova que eu vou criar. Titanic DF. Name. Aí vamos fazer um apply aqui. Vou aplicar uma lambda function aqui. Essa lambda function vai funcionar o seguinte. Vai ser um lambda name. Vai ser um name ponto split. Quem fez o curso lá do Guanabara sabe o que é o split. Então a gente vai fazer um split primeiro na vírgula. Por que a vírgula está aqui? Então a gente vai dividir. Então esse nome, por exemplo, Brown daqui, Mr. Owen Harris. Vai ficar aqui, esse aqui vai ser o 0, o Brown, e o restante do nome vai ser o 1, correto? A gente vai fazer um split ali e a gente vai informar depois que a gente está querendo, que está na posição 1. Ponto split, de novo, mais um split, só que agora a gente vai fazer um split no ponto, por quê?
ficou nesse primeiro split aqui, que a gente fez na vírgula e a gente pegou 1. Então, separou aqui, o Brown ficou como 0, o restante do nome ficou como 1. E agora a gente faz mais um split. Esse mais um split vai ser no ponto. Então vai se separar o Mr. do Owen Harris. Aí o que a gente informa depois? Que a gente quer o que está na posição 0, que é o Mr. no caso. A gente passa aqui, posição 0. E depois a gente coloca um strip. Por que a gente coloca um strip? Porque aqui no início que a gente fez essa separação aqui, tem um espaço, tá vendo? E vai ter um espaço em todos eles. Então a gente joga um strip aqui, só para a gente limpar esse espacinho. Strip. Antes de rodar isso aqui, eu vou comentar e vou fazer também com List Comprehensions. Aí com List Comprehensions eu consigo fazer aqui até mostrando aqui etapa por etapa. O raciocínio vai ser mais ou menos o mesmo. Vou colocar aqui, por exemplo, Titanic DF. A gente pode ir lá no Name. Ok. Visualizando aos poucos. For N in Titanic df.index. Vai dar errado, que eu vou processar aqui agora, que falta colocar de onde que a gente vai pegar aquilo lá. Pô. Até aqui deu certo. Estranho isso aqui, hein? Ter dado certo. Deu errado, tá vendo? Deu errado, que a gente tá repetindo isso aqui agora. Pra gente pegar, pra gente pegar certinho, a gente tem que colocar aqui que a gente tá querendo acessar o nome lá naquela posição. Agora ficou certinho. Agora o raciocínio é igual aquele outro ali que a gente utilizou no Lambda, né? Que a gente fez os splits. A gente faz o primeiro split aqui agora. Split na vírgula, raciocínio mesmo. Fazendo isso, vou mostrar para vocês. Separou em 2, tá vendo? Agora cada linha é uma lista. Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1. Se a gente marcar aqui agora que a gente quer o 0, vai aparecer só o primeiro que é o nome da família, que não é o que a gente quer, mas eu vou colocar aqui só para a gente entender. Beleza, mas não é o que a gente quer o que está no 1, certo? Aí apareceu só o segundo nome ali. Bora repetir o raciocínio. Ponto split, agora o split vai ser no ponto final. De novo, separou, e agora a gente quer o que está no 0. Tá vendo que aqui no início tem um espacinho? A gente não quer esse espaço. Então a gente coloca um ponto strip. Ponto strip. Então fizemos dá a mesma coisa, o mesmo resultado, só que com List Comprehensions. Eu vou comentar esse aqui e eu vou tirar o comentário desse aqui, que é onde a gente já está salvando aqui na nossa coluna nova, que é a coluna de título. Espero ter explicado direitinho, eu sou meio ruim para explicar esse tipo de coisa. Mas enfim, duas formas de fazer o mesmo comando e chegar no mesmo resultado. Agora que a gente já separou isso, deixa eu ver aqui, copiar de novo. Aí, tá vendo? Temos o nosso título agora, uma coluna nova. Mr., Mrs., aqui ó, Mrs., Miss, Master aqui embaixo, Master, Dona. Então nós temos o que a gente queria, né? A gente conseguiu o que a gente estava buscando. Mas vamos continuar dando uma exploradinha aqui para ver quais são as nossas opções. Lá no title, unique. Com essa aqui a gente vai ver quantos títulos diferentes nós temos. Temos 18. Quais são os títulos diferentes agora? Unique. São esses aqui. Legal. Agora vamos fazer uma contagem deles também. Value counts. Então o que mais se repete é o de Mr., depois o de Miss, Mrs., Master e assim por diante. E sabendo disso, o que a gente pode fazer? Porque são muitos, né? São 18. Eu estou querendo simplificar esse aqui agora. Eu estou querendo ficar com, sei lá, no máximo 5 ou 4 aqui. Enfim, 5. Vamos colocar no máximo 5. Então a gente pode criar um List Comprehensions e transformar tudo que for. Por exemplo, a gente vai deixar os 4 primeiros, por exemplo, Mr., Miss, Mrs. e Master. E do Heavy, que provavelmente é de reverendo, para baixo a gente vai chamar de Person.
por exemplo, de pessoa. Lembrando, isso aqui dá para ser otimizado. A gente pode dar uma pesquisada na documentação, enfim, ver quais são as possibilidades de melhoria. E até mesmo se a gente utilizar todas essas 18 opções, se melhora no nosso modelo de Machine Learning. Mas no início, até para a gente treinar também o List Comprehensions, vamos transformar do reverendo para baixo aqui, tudo como se fosse pessoas. Beleza? Então vamos lá, criar aqui o List Comprehensions. Então aqui para começar a gente pode primeiro, vamos aqui, separar os nossos nomes, né? Vamos por partes. N for N in Titanic DF. Agora já vamos fazer direto lá no title. Title, beleza, estamos interagindo em cada um deles, pegando isso tudo. Agora a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que falar aqui, dar um jeito de colocar aqui dentro do nosso List Comprehensions para quando o valor, né, o que é o valor, no caso é o Mr., Mrs. e por aí vai, se ele for diferente do nosso top 4 aqui, para ele printar a pessoa, para ele armazenar como pessoa em vez de deixar como reverendo, doutor e por aí vai. Então a gente pode fazer assim, ó. A gente vem aqui na frente, N, if, N, in, e a gente passa uma listinha. Essa listinha vai ter, no caso, Mr., Miss, Mrs. e Master. Então, o que a gente está falando aqui para o Python? Está falando assim, ó, quando o N estiver dentro disso aqui, ok. Se ele não estiver, else, a gente imprinta como person. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Oremos, hein? Aí, ó, person. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pô, são muitos, né? Que estavam aí, ó, person. Agora falta só a gente armazenar isso aqui tudo agora dentro do nosso Titanic DF. Title, a gente vai substituir essas 18 opções de título por apenas 5 na nossa coluna título. Vou colocar um head. Boa. Enfim, não vai aparecer que são poucos números, né? Poucas vezes que repetiram. Foram mais o top 4 mesmo, que foi que chegamos a valores mais significantes. E agora podemos colocar a nossa coluna título dentro do nosso data frame. DF, né? A gente vai chamar de title mesmo. Title DF. Pronto, tudo organizado. Poxa, vamos ver aqui agora, antes da gente fazer isso, se realmente tem só 5 opções agora, né? Title. E tá difícil, hein, gente? Tá difícil. Ah, claro que vai dar 0 ali, pô. A alma saiu do corpo aqui por alguns segundos. Fiz errado, né? Title.nunique. Aí são 5. E quais são os 5? A gente repete isso aqui. Só que a gente tira aquele N ali da frente para mostrar pra gente quais são. Mr., Mrs., Miss, Master e Person. Ótimo. Isso aqui dá pra gente melhorar demais. Isso aqui, ó. Dá pra melhorar muito mesmo. Eu considero essa versão que a gente está fazendo aqui agora como a pior versão possível, justamente porque, enfim, dá para a gente melhorar. Se vocês conseguirem encontrar uma solução melhor do que essa minha aqui, deixa no comentário aí, por gentileza. Bora aqui. Uma coisa que a gente pode fazer antes da gente fechar a conta é o Titanic Funk. A gente passa aí, tá? A gente passa aquilo lá, só que a coluna a gente passa o title. Então são 5 opções, as 5 opções que eu mostrei ali agora. A quantidade de valores nulos agora são 0. Temos a nossa contagem oficial que agora é modificada. E olha só,
as pessoas, os misters, né? As pessoas com título de mister, a maioria esmagadora morreu. As pessoas, olha aqui a diferença. Os homens morreram, a grande maioria. As mulheres, a grande maioria sobreviveram, as que tinham título de Miss e Mrs, né? Isso explica porque aqui no nosso data frame de exemplo, que é o Gender Submission, lembra que eu mostrei para vocês lá no início, onde eles colocaram no de teste, um exemplo, como se todos os homens tivessem morrido e todas as mulheres tivessem sobrevivido. Por isso que a taxa de acerto desse exemplo aqui é tão alta. Porque as mulheres, a maioria sobreviveram, poucas morreram. E os homens o contrário, a grande maioria esmagadora morreu. Então acho que beleza, a gente já conseguiu construir um raciocínio razoável, dá para melhorar muito, dá para melhorar muita coisa disso aqui ainda. Iremos melhorando isso aqui com o tempo, mas é isso. Para uma versão 1.0 tá razoável, tá bom, dá para fazer um estudo, beleza. Tem espaço para melhoria, para muita melhoria aqui ainda. Eu salvei no DF. Então no próximo vídeo a gente já vai começar a rodar aqui alguns modelos de machine learning, para a gente ver qual é o melhor modelo, e vamos mandar isso aí para o Kaggle para ver se a gente consegue uma nota, né, melhor do que esse Gender Submission aqui, que está entre 75% e 76%, agora não me lembro. Beleza? O objetivo é esse, bater o Gender Submission e depois a gente vai melhorando aos poucos o nosso modelo aqui. Então bacana, espero ter ajudado, um abraço, até mais.